Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje, então, nós vamos conversar com o Fábio Nogueira, que vai vir falar com a gente sobre Gestalt terapia. Então, a gente vai aguardar ele chegar. Mas enquanto a gente aguarda, eu queria lembrar você que nós estamos na nossa segunda semana de lives e que tem muito pela frente aí. Essa semana ainda a gente tem mais duas convidadas, uma na quinta e uma na sexta, Janice do Carmo e a Renata Gastaman. Semana que vem tem mais live, na outra semana também, então a gente tem muita coisa para conversar, vamos ter muitos assuntos para discutir. E se você perdeu alguma das lives, né, que passou na semana passada, ou, né, que a gente teve aí ontem com o Diego, lembre-se que ele tá no IGTV, tá tudo salvo aqui no IGTV e também tá lá no meu canal do YouTube. Então, se você quiser ver lá no canal do YouTube, pode acessar lá, psicóloga Pamela Altoé, você vai achar, ok? Então, vamos aguardar um pouquinho, enquanto o Fábio vai vindo para conversar com a gente, ele já deve estar chegando, aproveitando para tentar testar aí, ver se está tudo certo, se a internet, né? Ontem nós tivemos, infelizmente, problemas, mas a gente conseguiu colocar depois de outra maneira, né? Então, só um minutinho, pessoal. O Fábio está comunicando com a gente aqui. Deixa eu ouvir aqui um minutinho. Posso rir de nervoso? Então, ele deve estar conectando aí a qualquer momento. Já estamos aguardando ele. Ele está chegando para conversar conosco. Sejam bem-vindos. Olha aí o pessoal chegando. Estão me ouvindo bem, pessoal? Vamos aproveitar para ir testando isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho? Tá travando? Acho que terça-feira, a gente nunca tem problema na terça-feira, né? Espero que essa não seja um dos dias que a gente vai ter problema na terça-feira. Joia, obrigada, tudo certo. Sejam bem-vindos. Tá ótimo, então. Guardando já o Fábio, que já deve estar chegando. Ele disse pra gente que ele estava com alguns probleminhas na internet no condomínio dele. Opa, chegou! E se a gente tiver algum problema com a internet, nós vamos depois dar um jeitinho, tá, gente? Da gente estar gravando, né? Porque a gente sabe que às vezes essas coisas acontecem. Nós vamos tentar, se nós tivermos algum problema, ou nós vamos pro Zoom, ou então a gente vai estar gravando e depois divulgando para vocês, tá joia? Olá, boa Tudo tarde, bom? Fábio. Tudo Boa. jóia? Que bom Tudo que bom, você minha tá por aqui. gente. Tô tentando E chegar. O é, enquadramento não vai ficar muito bom, não, porque meu tripé acabou de quebrar. oh, jura? Eu falei que ótimo, quero ver eu comprar um agora em pandemia. Essas coisas acontecem, né? Ainda bem que a gente ainda as coisas na internet estão chegando legal, né? Então a gente ainda tem essa alternativa de pedir aí pela internet. Mas então, Fábio, e aí já Vamos avisei o lá. pessoal que você me falou que talvez a gente tenha alguns probleminhas aí com a internet. A gente Isso. sabe que se for assim, Estamos com a alguma gente. flutuação. Isso. Se acontecer alguma coisa, nós vamos dar um jeitinho ou de gravar depois para divulgar para o pessoal. Mas por enquanto tá dando certo, vamos aproveitar, né não? Certamente. Então Vamos vamos como lá. podemos. Certo. Apresenta você pra gente, né, para o pessoal que está chegando. Conta um pouquinho da sua Ah, história, principalmente da sua história bom. com a Gestalt terapia. Uhum. Bom, minha história é um bocado comprida, né? Esse ano eu fiz 40 anos. Então é uma longa Opa! história. Eu sou um cara do século passado. É,
a minha formação em psicologia é na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu estudei lá no Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. E eu fiz uma longa jornada até chegar aqui na Gestalt terapia, sabe, Pamela? Inclusive, a gente, de certa forma, tem um ponto aí em comum na nossa trajetória. Não sei se você lembra, eu vou comentar agora há pouco. Né? Então, eu comecei lá atrás e durante a graduação eu acabei me interessando por hipnose ericksoniana, né? E lá na PUC a gente tinha uma coisa que era muito interessante. A gente tinha um diploma de bacharel que era separado da diplomação de psicólogo. Então, no 8º período eu já estava com diplomação e eu comecei, na verdade, até no 7º, né, que seria o último ano de graduação. Eu comecei no 7º a minha formação em hipnose ericksoniana. E aí eu fiz o curso básico de formação no Instituto de VH. Depois eu fiz vários cursos que eles disponibilizaram em associação com outros institutos, como o Centro Ericksoniano do México, com a fundação lá em Phoenix, enfim. E depois fiz parte do instituto lá de BH, acabei vindo para Vitória e fiz parte do instituto aqui em Vitória. Logo quando eu saí do instituto, você entrou na época. Né? E aí o que aconteceu? A partir ali da formação ericksoniana, eu comecei a flertar com terapia sistêmica, né, com cibernética, com terapia estratégica, com algumas outras correntes. Até que tem um certo tom um pouco mais cognitivo. Até que eu cheguei em neurolinguística, e aí, por conta da Virginia Satir de terapia com família, né, e da neurolinguística ter influência do Milton Erickson, da Virginia Satir e do Fritz Perls, né, eu acabei caindo na Gestalt terapia. Então foi assim, uma longa jornada de vários anos para poder chegar até ali, né. Nesse meio tempo eu fiz mestrado na Federal do Espírito Santo, aqui na UFES, fiz um MBA pela FGV. Nossa, fiz muita coisa nesse meio de caminho. Fiz pesquisa, eu trabalhei com treinamento em empresas, entrei no doutorado, né? E trabalhava bem informalmente com Gestalt terapia. Eu não era um Gestalt terapeuta, por mais que tivesse influência da Gestalt terapia, eu não era um Gestalt terapeuta assumido. Eu ainda estava meio que no armário, sabe? E aí foi muito interessante, porque a gente teve uma oportunidade que foi única, assim, que foi um marco para mim, que foi a aposentadoria de um professor na UFES, que era da cadeira de Gestalt, e foi acho que no 2º ano, se eu não me engano, que eu estava no doutorado, ou no 1º ainda, não me lembro bem agora, houve essa vaga para substituto. E aí eu fiz despretensiosamente o concurso, né? E tive a oportunidade, tive a oportunidade de lecionar ali na UFES como substituto. E foi bacana porque eu gostei muito, e em seguida houve a abertura de uma vaga na FAESA, que é onde, né, no Centro Universitário FAESA, que é onde eu leciono hoje, sou professor lá, e sou supervisor de estágio, faço pesquisa e tal. E aí teve essa vaga na FAESA, teve uma indicação da UFES para a FAESA. Então foi muito interessante, que meu contrato estava acabando na UFES, e eles me indicaram para a FAESA. E eu fiz o processo seletivo, né, apesar da indicação, teve um processo seletivo com edital, tudo correu normalmente. E eu passei no processo seletivo da FAESA. Então, e aí eu falei, não, agora é a hora. E aí eu saí de algumas pesquisas que eu fazia, de um certo enviesamento de pesquisa, né? Fui tornando meu trabalho cada vez menos ericksoniano e mais gestáltico, né? E investimento total agora, né? Tanto é que agora até um instituto de Gestalt terapia com curso de formação, além dos atendimentos e tal, eu estou tocando aqui em Vitória, né? E a gente agora abrindo até cursos de formação e abrindo algumas atividades até para fora de Vitória já, né? A gente tem pessoas que vêm de outros estados para participar. Já tivemos alunos de outros estados vindo participar de atividade nossa, professores de outros estados, e a gente vai ter a oportunidade agora, na virada de julho para agosto, de ter uma atividade que é com professor internacional. 2 professores internacionais, do Uruguai. Então, assim, o negócio cresceu muito rápido, né? Mas não era o ponto de partida. Né? Isso é bonito na Gestalt terapia, porque é uma coisa que acontece também, né? Da gente
imaginar que não existem caminhos certos, né? Existem caminhos que são caminhados, né? E a gente vai Muito bom. seguindo. Verdade. Essa Bom, é mais ou menos a minha aproveita para... história. Ah, resumidamente, né? Porque se a gente for falar Resumidamente, tudo, né? com certeza. Verdade, verdade. É uma vida aí, né? Mas isso diz pra gente aí, então, Fábio, o que que é essa Gestalt terapia, né? Para quem tá chegando Uhum, aí, que uhum, raio é isso aí, né? Porque, inclusive, é um uhum. nome super diferente, né? Não é um nome Sim. muito que a gente ouve, né? Não Uhum, são muitos pacientes, clientes que conhecem, né? Então, conta pra gente aí, o que que é a Gestalt uhum, terapia? uhum. Bom, a Gestalt, vou dar duas explicações, uma versão mais curta e uma versão mais técnica, para poder atender talvez quem está aqui assistindo. É, Na versão mais curta, o que eu posso dizer? A Gestalt terapia ela surgiu na década de 50, né, mais precisamente em 1951. E o foco principal da Gestalt terapia é trabalhar com a maneira como a gente se relaciona com o ambiente. Né? Então, como que a gente se relaciona com o mundo, como a gente constrói o nosso projeto de vida. Isso se dá tanto num sentido muito prático, quanto num Uhum, sentido existencial, no sentido realmente de construção de projeto de vida, de buscar propósitos, de ter um significado. Né? Mas a gente entende que a vida, além de um aspecto mais existencial, emocional, a vida também é muito prática. Então, a gente precisa de soluções que se efetivam no nosso dia a dia. Né? Então, o Gestalt terapeuta ele tem por objetivo sempre ajudar a pessoa na ampliação da sua consciência do que está presente. É importante que a pessoa uhum, ela saiba como que ela funciona, o que está uhum. acontecendo no ambiente e como ela se relaciona. Opa, deu uma travadinha. Peraí, que eu acho que é, vamos aguardar um minutinho, que deve estar. Oscilou aí a internet e voltou. Voltamos agora. Opa, travou novamente. Pessoal, provavelmente a internet do Fábio lá deu uma travadinha, né? Como ele falou pra gente, tava oscilando lá. Então nós vamos aguardar um minutinho, que provavelmente, né, deve dar uma melhorada a qualquer momento. Ele teve que dar uma saidinha. A internet realmente dele tava, ele já tinha avisado pra gente, né, que tava com essa questão. Então ele conseguiu retornar, vamos chamá-lo novamente. Pronto, conseguimos voltar. Deu uma oscilada aí, né? Bastante gente usando a internet por aqui no condomínio. Mas eu acredito que vocês seguiram até quando eu falei a questão de ampliação de consciência, né? E depois caiu, se eu não me engano. Isso, isso. Uhum. Né? Então, assim, o objetivo é sempre poder explorar isso, né? De alguma forma, Uhum, a gente tem as técnicas mais variadas. Na verdade, é muito interessante, assim, em Gestalt terapia, a gente tem um pouco uma ideia de que a uhum, gente pode inventar a roda, né? O que eu quero dizer com isso? uhum, Qualquer coisa pode ser uma intervenção em Gestalt terapia. Isso também me aproxima muito uhum, dos ericksonianos, né? Porque eu já tinha isso como um princípio de qualquer coisa pode ser uma intervenção. uhum, A relação que a gente tem com a Gestalt terapia. Você vai ver Gestalt terapeutas que têm trabalhos os mais variados. Tem Gestalt terapeutas que talvez se aproximem de uma uhum, terapia mais clássica, que é uma terapia conversada, uhum, né, o que geralmente as pessoas uhum, comumente associam com terapia. Tem Gestalt terapeutas que talvez possam te atender, por exemplo, num parque, na praia,
tem gestalt terapeutas que talvez vão trabalhar com dança, que vão trabalhar com artes, é muito amplo. Né? A gente brinca que tem o mesmo tanto de gestalt terapia para o mesmo tanto de gestalt terapeutas. Então a gente tem uma amplitude muito grande de possibilidade de criar condições para que a pessoa possa ter essa ampliação do dar-se conta de como ela está, de como o ambiente está e como que ela se relaciona. Né? Então, e a gente sempre vai calibrando, adequando, né, de acordo com o que a pessoa precisa. Né? E com o que o terapeuta tem para disponibilizar, com os recursos que a gente tem. Né? Você diria pra gente que ela é uma abordagem que tem é mais para diretiva, é mais para subjetiva, né? O que a gente, né? Como você falou, tem muita diversidade, né? Mas no geral tem o que a gente pode, né? Ter uma ideia e tem alguma coisa que pode ser mais diretiva dentro da Gestalt terapia ou é sempre mais para o subjetivo? Bom, eu acho que usar a palavra subjetivo, ela não é uma boa aplicação, não é um bom uso. Né? Porque a gente tem que imaginar que todo esse ganho que a pessoa vai ter de dar-se conta mais das coisas tem um aspecto que é muito prático, que é concreto. Né? Então, eu sempre deixo isso muito claro no meu trabalho clínico. Não adianta a gente chegar aqui a ideias mais incríveis e que você talvez se atente para algumas coisas. O que importa é que você vai lá fora e consegue mudar. Fica muito claro assim do profissional de saúde. Meu objetivo é que a pessoa não venha mais para terapia. Porque se ela não vier, é que ela consiga resolver o que ela está querendo resolver. Né? Então, ela está tentando uma melhor condição de vida. Então, meu objetivo é esse. Né? Então, assim, eu sempre imagino que a terapia tem que ser muito concreta. Muito concreta. Não adianta a pessoa mudar uma crença, mas ela não sentir forte, mesmo com a mudança de crença, para estabelecer um novo comportamento no dia a dia. Ela mudar as relações. Entendi. Né? Então, assim, na Gestalt terapia, a gente sempre entende a pessoa como um todo. Né? Então, a gente precisa, no nosso trabalho, sempre estar alinhando aspectos emocionais com aspectos perceptivos, né? Com aspectos que são de pensamento, de cognição, de memória, né? O engajamento, o aspecto da atitude, né? Da motivação. E é claro que isso vai desde um aspecto mais micro, de uma fisiologia base de sustentação, né, até um aspecto maior de transcendência, de se lançar num projeto de vida, de criar uma narrativa de que é a minha vida, da minha biografia, como é que eu estou inserido no mundo com as pessoas. Então a Gestalt terapia, ela sempre se propôs uma coisa muito ampla, muito global. Né? Eu acho que talvez das metodologias que surgiram em meados do século passado, foi a que deixou isso mais claro. Né, porque nós tivemos outros também que foram muito importantes e tem um legado aí que a gente tem que considerar e que transborda aquela escola inicialmente e atinge toda a psicologia. Mas esse entendimento mais global da Gestalt, eu acho que ela é muito importante. Né? Um dos motivos da Gestalt surgir foi sair da encruzilhada. Né? A gente na época tinha, na influência do pessoal que pensou a Gestalt, a gente tinha duas encruzilhadas ali, né? Meio que assim, a gente está entre a espada e a caldeira, né? Ou então, né? Uma coisa mais ou menos do tipo. E aí a gente imagina assim, ou o indivíduo vai ao encontro do que ele quer, do que ele precisa, na ideia de fazer valer a sua vontade, né? Ou o indivíduo vai ceder à sociedade para poder conviver e cooperar socialmente. A gente sabe que os dois pontos são importantes. A gente não pode fazer nenhum nem outro de maneira exclusiva. Eu não posso simplesmente abandonar a minha vida e fazer o que a sociedade quer que eu faça. Né? Ceder à sociedade. Da mesma forma, eu também não posso fazer tudo que eu quero. Isso é impossível. Não tem como a gente viver assim. Então a Gestalt terapia ela sempre tentou sair dessas coisas que são binárias, polaridades que são excludentes. Né? A Gestalt terapia sempre pensou que o importante é a gente fazer uma integração. Né? Então, é sempre um trabalho que é integrativo. Como que a gente pode encontrar um denominador comum
Mas volto a falar, não adianta ser subjetivo. Tem que ser concreto. Uhum. Tem que me trazer qualidade de Uhum. vida. Tem que realmente ocorrer mudanças no meu funcionamento, na minha relação com o mundo. Né? A gente sabe que Uhum. algumas coisas da minha fisiologia talvez eu consiga mudar, muito lentamente, a um determinado ritmo. Da mesma forma, se eu for mudar o mundo, a gente consegue mudar o mundo aqui fora, só que muito lentamente, eu não vivo Uhum. sozinho, eu vivo com outras pessoas. Uhum. Né? Igualmente a minha relação com o mundo, Uhum. ela é atravessada pela cultura, pelas outras pessoas, e para a minha fisiologia. Eu também não Uhum. posso ir além da minha fisiologia para me relacionar Uhum. com os outros, né? Num sentido muito radical da Uhum. ideia. Então a gente entende que essa é uma construção, que isso não é fácil, a gente não pensa em soluções Uhum. simples, né? Eu acho que isso é um grande problema que a gente Uhum. tem na psicologia, principalmente brasileira hoje, né? As pessoas Uhum. oferecendo muitas respostas com soluções simples, é, Uhum. e a Gestalt terapia a gente reconhece que existem dificuldades, né? A gente acolhe essas dificuldades, mas também confirma a pessoa como Uhum. ela vem, como ela é, né? E a gente acredita Uhum. que existe essa capacidade de adaptação, né? E de transformação da Uhum. pessoa para que ela tenha mais qualidade de vida. Eu acho que esse é um ponto assim que é um diferencial em relação à Gestalt terapia, né? Ótimo. Mas Uhum. não falei do nome, que é um nome que é muito interessante, né? Ah, O verdade. Acho nome que é é um ponto muito importante, né? Que realmente é muito Uhum, diferente. Então conta pra uhum. gente sobre esse nome, né? Então, esse nome eu vou dar a versão curta porque tem uma longa história, inclusive alguns causos em relação ao Uhum. nome. Mas quando as pessoas pensam em Gestalt, elas associam muito a psicologia da Gestalt, que foi uma escola muito voltada para pesquisa, que se iniciou nas primeiras 2 décadas do século passado, né? E o pessoal estudava Uhum. processos psicológicos. O que, que é isso? Então, eram alguns autores alemães que estavam estudando como que a gente forma pensamento, como que a gente forma memória, como que a gente percebe, né? A gente recebe estímulos do mundo, luz, Uhum. som, como que a gente forma um objeto mental, como que a gente cria uma forma no nosso pensamento, na nossa memória, que é o que a gente chama de percepção em psicologia. Então, eles estudavam isso. Uhum. E isso foi evoluindo até mais adiante, na década de 30 e 40, eles foram migrando desses processos mais básicos, mais micro, até trabalhar interação social. Então já estavam trabalhando com Uhum. psicologia social, grupos, aspectos Uhum. comunitários, coisas mais amplas. Mas, enfim, dentro de uma grande conversa, né, ali para criar a Gestalt terapia no começo, uma das questões era o nome. E aí é Uhum. interessante, porque existia essa ideia de que a Gestalt terapia ela tinha uma proposta integrativa. Só que imagina lançar um negócio chamado terapia integrativa. Será que ia colar? Então o pessoal ficou assim, não é um bom nome, talvez não fique. A gente está fazendo todo um esforço aqui, isso não vai ficar na história. Uma outra ideia era análise existencial, né? Inclusive a gente tem uma outra escola chamada Dasein Análise, né, que é muito próxima a uma metodologia da psicanálise, e o pessoal ficou com medo de ter uma associação com a Dasein Análise e também uma certa associação Uhum. com alguns autores franceses, como Sartre, né, que o pessoal da Gestalt terapia não gostava tanto dessa associação, porque às vezes o Sartre ele é entendido de uma maneira muito pejorativa, né, e parece que ele é Uhum. niilista, que não acredita em nada e vai relativizando tudo. Então eles tinham um receio também disso. Né? E aí, debatendo e tal, eu pensei, bom, quais que são as nossas influências, então, teóricas? Né? Da onde Uhum. que nasce o que seria a Gestalt terapia mais adiante? Então, isso que a gente está inventando, que vem da onde? Né? E Uhum. aí, não se sabe direito quem, no meio da confusão lá na conversa do grupo, surgiu esse nome. Existe alguma dúvida ainda ali, né, nos registros históricos, os próprios participantes nem lembram direito quem que cantou essa pedra, se a gente pode dizer assim. E aí surgiu essa ideia de Gestalt terapia, né, que foi bancada, é, e claro que tinha um certo tom comercial, porque a psicologia da Uhum. Gestalt era muito famosa, né? Uhum. E aí era muito mais interessante essa associação do que com Sartre, por exemplo, na época. E aí foi, Uhum. e o nome pegou, né? E foi ficando.
estamos aí já há 70 anos, seguindo com esse nome. É muito interessante que aqui no Brasil a gente teve um certo hiato de transição de gerações, né, de gestalterapeutas, e a gestalterapia ficou um pouco esquecida, porque a gente não tinha professores dando aula em universidades. Né? A gestalterapia ela surge com pensadores que eram muito politizados, né? Era uma época muito específica, era a época da contracultura, a gente tem que lembrar disso. Então, a gente não tinha, entre muitos dos mais antigos, né, uma visão de fazer pesquisa, de seguir carreira acadêmica, né? Era um outro entendimento de investimento de vida. Então, com isso, a gente ficou com um certo hiato aqui no Brasil também, né, de gestalterapeutas. E agora, nos últimos, talvez, 5, 10 anos, a gente tem professores, acadêmicos, com mestrado, doutorado, que investem em pesquisa. Isso também está acontecendo fora. E aí a gente está tendo uma renovação da gestalterapia por conta disso. Né? Até um recobrar da própria gestalterapia e uma renovação por conta de serem pessoas que investem em pesquisa, né, e estão pensando na divulgação da metodologia, enfim. Então a gente realmente tem uma coisa nova aí acontecendo nos últimos anos. E tem crescido bastante, né? Está sendo bem interessante mesmo. Show, isso é bom, né? É muito bom saber que a gente tem mais coisas acontecendo aí, né? E que, inclusive, agora o que eu queria perguntar para você é se existe um perfil de pessoas que podem se beneficiar mais com a Gestalt terapia, ou se ela atende qualquer, né, pessoas. Porque ontem, por exemplo, a gente estava conversando com o Diego, e a gente sabe que, por exemplo, as terapias empiricamente embasadas, elas são, às vezes, para um perfil específico de pessoas, né? Então, por exemplo, ele estava conversando com a gente sobre a DBT, que a DBT não é para uma pessoa, por exemplo, que está com né, transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou que vai ter, então, existe um perfil, né, de pessoas que vão se beneficiar mais da DBT. Isso acontece com a Gestalt terapia ou não? Muito boa pergunta. Eu acho que isso é um ponto interessante. A gente hoje tem Gestalt terapeutas trabalhando com as populações mais diferentes, né? Então, pessoas com necessidades mais diferentes, tanto enquanto um determinado perfil de idade, de escolaridade, de estilo de vida, quanto também se a gente for pensar em quadros clínicos, né? Então, a gente tem pesquisa, por exemplo, de Gestalt terapia com psicose. A gente tem pesquisa e trabalho de Gestalt terapia com autismo, a gente tem com depressão, com ansiedade. Então, assim, com luto, é muito amplo o trabalho de Gestalt terapia, né? Então, a gente tem aí diversas pessoas no Brasil e fora do Brasil trabalhando, assim, de maneira muito ampla, né? Associado à área de educação, associado à educação ambiental, à área corporativa. É muito amplo o trabalho da Gestalt terapia, muito amplo, né? Então, assim, a princípio, eu não vejo nenhum tipo de limitação, né? Uma vez que o Gestalt terapeuta ele tem que ter condições de fazer a terapia sob medida para quem o procura, ou desenvolver um projeto de intervenção numa instituição sob medida para quem o procura, ou uma palestra, enfim, seja o trabalho que for, vai ser sempre feito para aquela demanda, né? Naquela concepção de reinventar a roda, né? Então é sempre começar do zero. Não existe, talvez isso é uma diferença dentro de escolas, né, de metodologias que seriam empiricamente embasadas. Isso dá uma outra discussão aí, fez até uma mesa redonda no Zoom, chama umas 20 pessoas. O que é empiricamente embasado? Né? Até porque quem empiricamente baseia alguma coisa está narrando, e quem narra é uma pessoa, e isso é subjetivo. Mas enfim, mas dentro de uma determinada concepção, como a gente não trabalha com a ideia de protocolo, então não são manejos clínicos fechados, e a gente sempre desenvolve, é como se fosse um trabalho de alfaiataria,
certo? É alta costura, é como se você chegasse num restaurante e o cardápio foi feito no dia, porque o chefe foi até o distribuidor e viu o que que tem, e aí ele montou o cardápio. A gente não trabalha com Uhum. McDonald's, entendeu? A gente trabalha com uma coisa que é feita Uhum. para a pessoa como que aparece. Então, assim, eu acho que isso é uma Uhum. contraposição, né? Num certo sentido metodológico. Mas eu também preciso ressaltar que quando a gente pensa em psicoterapias que são empiricamente embasadas, você tem um esforço específico de pesquisa, né? Que é Uhum. um dos pontos que a Gestalt terapia tem buscado ultimamente. Né? Porque o que acontece? A Uhum. gente tem uma dificuldade metodológica para poder ser empiricamente Uhum. embasado. Porque se a gente Uhum. desenvolve a intervenção para a pessoa, naquele exato momento, como é que você cria um Uhum. protocolo e repete? Então, essa é Uhum. uma discussão muito recente e importante na Gestalt terapia. Então, Sim. a gente tem pesquisas, mas sempre pesquisas que são microcortadas, né? Então, Uhum. não são relatos que a gente pode generalizar. É sempre muito estudo de Uhum. caso, algo sempre muito pontual. Uhum. E a Uhum. gente mais recentemente tem tentado fazer adaptações para essa coisa um pouco mais generalizada, né, de empiricamente Uhum. embasada e tal. Eu acho que essa Uhum. é a nova fronteira na Gestalt terapia, né, Uhum. para poder dialogar com outras escolas, né. E a gente Uhum. tem alguns autores aí tentando fazer algum tipo de diálogo possível, né. Então, por exemplo, quando você vê terapia de esquema do Jung, né, é justamente uma Uhum. tentativa de fazer um aproveitamento, né, das várias contribuições da psicologia, né, e Uhum. ter um aspecto de empirismo, né, de dados, é, mas também levando em consideração que é um crescimento da psicologia, né, que é uma outra questão também que a gente Uhum. tem, que é muito séria aqui no Brasil, né, de um certo revanchismo, às vezes, entre as escolas, e a gente esquece de pensar que é a psicologia. Né? Então, Sim. como é que a gente pode aprender um com o outro, né? Como que a gente Uhum. pode contribuir e compartilhar, né? Até falando do Uhum. Diego, né, que esteve aqui contigo ontem, no ano passado, retrasado, me foge agora a memória, eu acho que no ano retrasado, a gente fez um evento sobre depressão, então estava eu lá, o Flávio, que é psicanalista, né? Sim. Uh, enfim, tivemos lá um psiquiatra, uma analista comportamental também. E aí, quando terminou, o Diego falou assim: uai, mas isso daí é Gestalt terapia? Eu poderia estar falando sobre isso em DBT, muito próximo do que você está falando, né? Sim. Então, assim, é como se você Aham. tivesse eu falasse português e você falasse espanhol. É muito próximo. Não é Aham. exatamente a mesma coisa, mas é muito próximo. Né? Então, eu acho que é esse que é o ponto de entendimento que é importante, né? De a gente ter a psicologia brasileira crescendo e a psicologia mundial também, né? Uhum. E aí mesmo nas escolas que são empiricamente comprovadas, né, num certo sentido, eu Uhum. acho que é importante assim como que existe um esforço das pessoas para ampliar as populações que são atingidas, Sim. né? Sim. Então a gente talvez não tenha uma recomendação, não é porque não funcione a metodologia, mas é porque não existe uma Claro. validação de pesquisa ainda. Exato. Então Exato. evitar fazer uma afirmação, né? O que também eu acho que é Sim. muito importante, né? Essa responsabilidade, É. né? Aham. Na verdade, assim, né? O que as pessoas. A gente até estava conversando o outro dia com o próprio Rafael Balbi, né? Não Uhum. tem pesquisa ainda, né? Não quer dizer que Uhum. não possa ter, né? Sim, E sim, quando a gente diz que é empiricamente embasado, não quer dizer que as outras não sejam legais ou sim. efetivas ou que Uhum. não Sim. apresentem, né? É mais porque, de alguma forma, existe um perfil, né, que vai se beneficiar Uhum. mais, vamos supor, né, de determinada Uhum. Uhum. abordagem ou não, Sim, né? Justamente, sim. às vezes, para ajudar o cliente a saber que, por exemplo, um determinado terapeuta, por exemplo, da DBT, Uhum. Uhum. não vai ajudá-lo Uhum. muito se ele tiver com um Uhum. outro tipo, Isso. né, Uhum. de questão,
né, que a DBT não aborda, né? Por exemplo, Uhum. a ACT, Uhum. né, que é a terapia de aceitação e Uhum. compromisso que eu trabalho, ela não é legal Uhum. para trabalhar com pessoas que têm né, um transtorno de personalidade, né? Ela não consegue Uhum. ter um resultado legal para essa população. Então, de alguma Uhum. forma, né, é legal que as pessoas saibam, né, que tem e às vezes não, né, percebam que Uhum. tem essa Uhum. diferençazinha, mas de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, todas elas Sim, abordagens, né? Por isso, sim, inclusive, que é tão legal que a gente esteja trazendo todas, né? sim, Porque foi a minha sim. proposta é essa, né? De a gente conversar Tra- e de a gente ver que tem várias coisas sim. e que, né, se às vezes uma não deu certo, outra você pode procurar Uhum. outra Uhum. possibilidade, porque a psicologia é Uhum. muito legal, é muito diversa, Uhum. tem muita coisa dando Uhum. certo, Uhum. né? E às vezes a gente acha que a psicologia é uma coisinha muito rasa, muito superficial e não conhece essa, né, essa imensidão aí que a Uhum. psicologia possa oferecer, né? Então Sim, sim. é mais nesse sentido aí da gente conhecer mesmo um pouquinho mais aprofundando se tem esse perfil Uhum. ou se não, né? Mas Uhum. como você Uhum. falou, não tem. Gestalt terapia é integrativa, consegue dialogar com várias outras Uhum. abordagens, né? Uhum. Isso é muito legal, muito bom para É, as pessoas saberem também, né? sim. Você sabe que tem uma coisa que é Que... interessante, que eu acho que é importante a gente levar sempre em conta? Hum, É, nós temos diversas pesquisas que mostram que com terapeutas sêniores, né, terapeutas master, aqueles que são muito bons na sua área, né, a gente não tem diferença de evolução da terapia e de prognóstico que é relevante, independente da metodologia. Né? uhum, Então, os terapeutas que são muito experientes, né, independente da metodologia que ele usa, você tem um acolhimento e uma progressão da terapia que é muito próxima. Esse aspecto uhum, técnico acaba que ele é muito relevante no início, quando a pessoa é pouco experiente, uhum, porque ela uhum, acaba se fiando muito no aspecto mais objetivo da terapia, uhum, né? E menos na uhum, pessoa que está na frente dela. Né? Isso daí vai sendo uhum, desenvolvido com o tempo. Né? É igual você imaginar alguém que está uhum, aprendendo a cozinhar, aprendendo a andar de bicicleta, e é uma pessoa que já faz isso há muito tempo, que se dedica muito. Então você vai ganhando uma experiência que é diferencial. Né? Então, assim, eu sempre fico imaginando que as várias escolas elas são como linhas em paralelo da psicologia. Né? São vários caminhos da sim, psicologia. E como eu bem lembro que estudei na época da aham, escola, as linhas paralelas se encontram no infinito. Né? Então, essa é uma metáfora euclidiana, se eu posso dizer assim, que é aham, importante, né? Então, sim, o que eu diria, tanto para quem está buscando terapia, quanto para quem é terapeuta e está em formação, né? Duas coisas que são uhum, importantes, né? Procure um terapeuta cujo seu santo bate com o dele, se a gente pode usar uma expressão bem brasileira, né? Por quê? Se a pessoa ficar muito apegada num aspecto metodológico, pode ser que ela se desgaste é, e ela abandone a ideia de ter terapia, que ela desista de ter terapia. Né? Então, se você fica uhum, prezando muito por esse aspecto técnico, pode ser que você se frustre. Né? É uhum, interessante imaginar que as vários tipos de terapia, né, as várias terapias, elas são formas diferentes uhum, de abordar a mesma coisa. sim, Né? Então, é claro que tem algumas pessoas que um aspecto técnico talvez traga maior benefício no primeiro momento. Né? uhum, Mas ainda assim, a adesão, o compromisso, né, isso é um diferencial. Então, se você uhum, encontra um terapeuta com o qual você se sente confortável, e se ele, claro, for alguém que tem uma competência técnica, né, minimamente razoável, o trabalho vai correr muito uhum, bem. Né? uhum, Então, é muito mais interessante esse vínculo no primeiro momento, né? sim, Para a pessoa se sentir à vontade, já que a gente não tem exame. Eu sei que a uhum, gente tem avaliação psicológica, mas é diferente do exame de sangue, por exemplo. Né? O exame de imagem, a gente ainda não está nesse nível de uhum, psicologia ainda, de trabalhar com uhum, ressonância e com tomografia e falar exatamente. A gente não tem esse nível de embasamento empírico na psicologia ainda, infelizmente.
Acredito que em alguns anos a gente tenha, o que vai ser muito interessante. Então, assim, é importante imaginar que a gente é baseado nas informações que a pessoa traz para a gente. Entendeu? E quando a pessoa relata alguma coisa para a gente, essa informação pode estar errada. Eu não posso acreditar como essa informação que é trazida por ela como verdadeira. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que esse é um ponto que nos coloca em muita atenção no que a gente faz no trabalho. Né? A pessoa pode relatar algo e é verdadeiro para ela enquanto experiência, mas não é verdadeiro como algo fatídico. Né? Então, é importante que a pessoa busque um terapeuta que ela se sinta à vontade para ela poder realmente trazer as informações e o terapeuta trabalhar com ela de maneira adequada. Esse é um ponto. Em relação a quem está buscando formação, né, para quem está estudando, está na graduação ainda, está recém-formado e tal, ou início de carreira, imaginar que a metodologia, ela, por mais que a gente se encontre lá no infinito, né, nesses vários caminhares em paralelo, é muito interessante você ver se você tem um alinhamento pessoal. Né? Eu acho que isso vale tanto para a psicologia, como para um advogado, quando ele decide qual é a doutrina que ele vai seguir na defesa da sua tese, né? Ou como um arquiteto que vai imaginar um determinado uso de espaço. Né? Essas referências desses valores pessoais da história de vida são muito importantes. Né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa se sustentar só tecnicamente na psicologia. Né? Então, tanto é que a gente vê muito claramente que tem autores que integram visões de metodologias diferentes na psicologia, conforme o tempo passa. Né? Tem autores que trocam de metodologia. Né? Porque as pessoas mudam de ideia, as pessoas integram ideia, e a psicologia ela é viva. Né? Então, assim, eu acho que é interessante, assim, para quem busca terapia, imaginar que o terapeuta tem todo um caminhar. Né? Então, por mais que eu talvez me autodenomine gestalt terapeuta, eu não posso negar minha influência ericksoniana lá do começo, ou várias outras influências que eu tive. Né? E eu vou ter outras, estou muito novo ainda, só estou com 40 anos, tem mais uns 40 anos ainda para frente de trabalho. Né? Então, imagino que outras coisas virão e vão me atravessar. Então, assim, meu trabalho vai mudar ao longo do tempo. Né? Então, pensando para quem está buscando terapia, busque um terapeuta que você veja que é um profissional que você confia. Eu acho que esse é um ponto. Né? E um segundo ponto, pensando em quem está buscando uma formação, ver como que está esse alinhamento hoje. Se você se vê fazendo aquilo. Se você se vê fazendo aquilo, se aquilo faz sentido para você, continue. Né? Porque se não fizer sentido, você tentar se apoiar de maneira técnica, não vai se sustentar. Certamente não vai sustentar. Né? Então, eu acho que são pontos assim de... É importante humanizar. Né? A psicologia fala de gente, né? Fala de vida. Eu acho que além de uma questão de comportamento, de diagnóstico, a gente fala de vida. Né? Então, é importante que essas vidas, seja de né, da pessoa do lado de cá. Deu uma travadinha. Falhou um pouquinho. Uma travadinha de né? novo. Então, a psicologia ela sempre trabalha com pessoas. Né? Quem procura são pessoas. Nós lidamos com gente. Né? Então, como a gente trabalha com pessoas... Fábio. Como a gente trabalha com pessoas... Vou pedir pra você repetir a última coisa. Claro, claro. Então, como a gente trabalha com pessoas, né, é muito importante a gente levar isso em consideração. Né? No ano passado, eu tive num evento internacional lá em São Paulo, que só tinha gente assim top. E eu me lembro, tinha, por exemplo, Sarah Lazar da Harvard, tinha gente assim, Oxford, Cambridge, era alto nível o negócio. E aí eu me lembro muito claramente isso numa mesa redonda, o pessoal falando assim, né, não se apeguem a protocolos. Protocolo é para pesquisa, porque a gente precisa fazer replicação.
né? E aí a gente tem esse Uhum. aspecto de embasamento empírico, né? A Uhum. clínica, né, seja ela individual ou para grupos, é sempre algo feito Uhum. para aquelas pessoas, né? Então, assim, Sim. se você tem, né, se você busca um terapeuta, sinta-se confortável ali. Igualmente quem está trabalhando, né? Se você precisa mudar a sua Uhum. metodologia, mude. Tem que ter um embasamento que Uhum. sustenta, né? Não pode fazer qualquer coisa em psicologia Uhum. também, né? Tem que ter uma diretriz. Mas você pode mudar, Uhum. porque a ciência muda. Sim. Isso que é interessante. Sim. Então, se a gente pensar mesmo na medicina, coisa que a gente fazia 10 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, a gente talvez não faça, né? Uhum. Então, a ciência muda, as pessoas mudam, a cultura muda, a vida muda, né? A vida é viva. Então, a gente tem que abarcar esse ponto de mudança, né? Acho que isso é importante. Isso. Com certeza, muito importante. Ótima contribuição. Queria perguntar também, Fábio, duas coisas. A primeira é, Uhum. né, se você acha que a Gestalt tem alguma curiosidade muito interessante para a gente trazer para o pessoal. Uhum. E eu queria que você pudesse, né? Eu sei que não é tão fácil quanto parece, mas que você desse uma definição para a gente, mais ou menos que seja, de Gestalt. O que é Uhum. Gestalt? Uhum. Né? Aí só Bom, da o que é palavra Gestalt mesmo, né? terapia? Ou a palavra? A palavra da Gestalt. Tá. Então eu vou começar por aí, enquanto eu vou ganhando tempo para poder pensar numa curiosidade que seja Tá razoável bom, aqui, para poder falar, tá né? ótimo. Bom, a palavra Gestalt, ela não tem tradução direta, né, para português, é, Uhum, e a gente poderia fazer razoavelmente uma tradução para a ideia de padrões, formações, é, mas sempre pensando que são padrões, informações que a gente consegue reconhecer, né? uhum, Então, por exemplo, se eu consigo reconhecer um objeto, né, eu estou vendo ali uhum, um padrão de, por exemplo, ondas luminosas, eu capto esses vários elementos que são isolados e né, o meu organismo, a minha consciência junta eles e forma um objeto que eu percebo. Né? Então ali eu tenho um padrão que é reconhecido. Né? Isso é uma Gestalt. uhum, Tá? Então, essa mesma uhum, lógica para padrões que a gente reconhece juntos, a gente pode levar para qualquer funcionamento. Né? Então, por exemplo, o meu corpo é uma Gestalt. Por quê? Eu tenho vários elementos hum, que juntos, de maneira interdependente, eu consigo reconhecer. Se eu tiver um corpo uhum, esquartejado, isso não é uma pessoa. uhum, É um corpo esquartejado. É um outro tipo de padrão. Se eu vejo um cadáver inteiro, uhum, né, também não é uma pessoa. É uhum, um cadáver. uhum, Né? Então, uhum, eu sempre vou estar juntando elementos e aqueles elementos funcionam junto. Tem um padrão de funcionamento junto que é interdependente. E eu consigo reconhecer isso. Isso é uma Gestalt. Então, se você vê pensamentos, uhum, percepção, emoção, comportamento, organizações sociais, vai para o micro e para o macro. uhum. À vontade aí. Desde Ótimo, aspectos mais concretos quanto processos, você está vendo ali uma Gestalt. ótimo. Então, a Perfeito. palavra é isso. Ó, Né? perfeito. Muito bom. Conseguiu pensar em alguma curiosidade? Se você não conseguiu, não tem problema, né? Eu Uhum, vou pedir para uhum, você falar para a gente um pouquinho do instituto, né? Da Gestalt, que é o Instituto SAT, né? Que você uhum, tá lá montando à frente, uhum. para você contar de repente um pouquinho para a gente do instituto, então. Sim, vamos lá. Bom, de curiosidade, eu diria que a Gestalt terapia ela é muito aberta, ela abarca pessoas com formações as mais diversas. Né? E talvez essa seja a maior curiosidade da Gestalt terapia. Então, é como eu havia Uhum. comentado, você pode trabalhar com ecoterapia, né, com cavalos e ser Gestalt terapeuta. Você pode trabalhar Muito bom. ah, com Kirin Yoku,
né? Que não tem um nome em português, mas é terapia florestal, a gente pode dizer assim, né? Com uma ecopsicoterapia, Uau! trabalhar com embasamento com Gestalt. Sensacional. Você pode trabalhar com psicose, né? Eu acho que a curiosidade da Gestalt é justamente essa ideia de inventar a roda que a gente estava conversando, né? Então, Aham. essa flexibilidade, né? É um sentido muito pragmático, porém muito flexível. Então, eu acho que esse é um ponto de curiosidade da Gestalt terapia, né? Ótimo. É, E do SAT, o que eu posso falar para você? O SAT ele começou como um grupo de estudo na faculdade, né? Lá na FAESA, em 2017, e aí foi crescendo, né? E eu pensei, por que não aproveitar esse movimento de renovação da Gestalt terapia? Né? A gente tinha alguns cursos de Uhum. formação aqui no estado que pararam, né? As pessoas continuam trabalhando com clínica, atuando, mas pararam com curso de formação. E a gente tem muito pouco Uhum. curso, de maneira geral, de psicologia aqui no estado. Né? A gente tem poucos cursos, poucos congressos. A cena capixaba estava muito paradinha, né? De psicologia. Uhum. Eu pensei, bom, eu Uhum. acho que eu posso contribuir de alguma forma, né? E aí, por que não Uhum. ampliar essa ideia do consultório e começar a trazer para Vitória, né, os cursos que eu gosto, os cursos que eu faria? Por que eu tenho que ir para São Paulo fazer Uhum. esses cursos? Por que eu tenho que ir para um outro país fazer esses cursos? Como, por exemplo, esse curso do Herman agora e da Norma. Né? Por que eu tenho que ir para o Uruguai fazer um Uhum. curso com ele? Não, eu posso fazer de Vitória. Né? Então, eu achava muito estranho isso. Né? O movimento é meio diferente aqui no Espírito Santo. Não, a gente tem como trazer essas Aham. pessoas, né? A gente precisa respirar a psicologia do Espírito Santo, não só a Gestalt terapia. A gente precisa Sim. respirar, trazer coisas novas, renovar, né? Trazer serviços de Sim. qualidade, né? Pegar coisas que são Sim. mais antigas e mais tradicionais, né? E dar uma repaginada nelas com pesquisa, né? Nesse alinhamento de ter um embasamento empírico, né? Uhum. Então, tem tanta coisa que é interessante, que pode ser aproveitado. Né? Eu falei assim, gente, eu sou professor, por que eu não faço isso? Né? Não, é óbvio, vou ter que fazer. É uma questão de compromisso. Né? E aí a Aham. gente começou com o SAT, né? Ampliando o consultório primeiramente, né? E esses grupos de estudo. E ainda bem que teve uma boa resposta aqui no estado, né? As pessoas ficaram curiosas e Sim. buscaram, e até que um dia alguém falou assim, eu dando cursos bem picados, né? Chamando pessoas para dar cursos picados. Assim, mas sabe, por que não tem um curso de formação? Né? Aí eu falei assim, tá, então vai ter curso de formação agora então. E fui, conversei com alguns colegas e tal, e montamos o curso, e a gente começou o curso de formação esse ano, né? Que é um curso diferente, é um curso de formação que ele é modular e ele é flexível. Então, a pessoa pode começar por qualquer Aham. ponta. Né? Então, você pode fazer no Olha. seu ritmo, no seu tempo. Não, isso tem um problema aqui no Brasil. A gente sempre pensa grades fechadas, Aham. matriz curricular fechada. Então, você entra no Hum. ensino médio e é obrigado a estudar tudo aquilo, mesmo aquilo que você não está em nenhum interesse. Né? Vai para a faculdade, estuda coisa Uhum. que talvez não tenha interesse. Então, assim, por que eu vou montar um curso de Uhum. Gestalt terapia? A Gestalt terapia ela é tão integrativa e flexível, também é fechado, de cabo a rabo. O cara tem que fazer todas aquelas Uhum. disciplinas. Ou não, claro, tem um núcleo comum de introdução que é importante, e aí é obrigatório. Uhum. Mas, pô, se eu for Uhum. estudar diagnóstico, planejamento, né, e algumas coisas do tipo, né, tem Uhum. só um jeito de estudar diagnóstico e planejamento? Não, então a gente tem um grande eixo de Uhum. diagnóstico e planejamento. E vai ter professores diferentes falando sobre Uhum. isso. E a pessoa pode montar de acordo com o alinhamento que ele achar melhor. E mesma coisa mais adiante. Uhum. Então é um curso que é todo modular, tem área prevista para esses Uhum. grandes eixos, né? Ou esses trilhos de aprendizagem, se a gente pode dizer assim, e a pessoa vai cumprindo carga horária, que é um modelo mais próximo do modelo Uhum. estadunidense, do modelo europeu, né? Da pessoa buscar estudar aquilo que ela interessa mais, com o professor que lhe interessa mais. Aham. Então é um curso um pouquinho diferente, Ótimo. né, de formação. Muito legal. Muito interessante. É,
estamos encaminhando aí para o final, para os nossos minutos finais. Sim. Queria aproveitar, então, para agradecer e pedir, Fábio, para você falar para a gente se alguém se interessou pela Gestalt, tanto quem quer fazer formação, quanto quem quer entrar em contato com você para poder saber, né, sobre a Gestalt terapia, no sentido de buscar a terapia, né, Gestalt terapia. Como é que faz para entrar em contato com você? Bom, as pessoas podem falar com esse perfil aqui, que é o meu pessoal de trabalho, né, que é só o meu, que não é do Instituto, que é Fábio Nogueira, né, psicólogo Fábio Nogueira. Você também pode jogar lá no Google, Instituto Sati. Sati é S-A-T-I. Jogou lá, você vai ver que tem Instituto Sati no Instagram, que é o @Instituto Sati. A gente está no Twitter, a gente está no YouTube, a gente está no Linktree, então, um monte de lugar. Então, só jogar no Google que você acha fácil informações. E fica à vontade, manda mensagem via qualquer um dessas redes sociais ou pelo meu número no WhatsApp. Plenamente à vontade para poder a gente trocar aí uma ideia, né, esclarecer as dúvidas, caso alguém tenha. Ótimo. Queria agradecer. Uma pena, Fábio, que realmente a gente estava te vendo, mas de vez em quando a internet, né, agora, por exemplo, tá, né, o seu rosto aí não ficou muito claro, mas graças a Deus a gente conseguiu conversar, a gente estava ouvindo a sua voz. Uma pena, porque, né, a gente podia conversar muito mais se a internet tivesse cooperado um pouquinho mais, mas acontece. Sim. Tá ótimo demais. Queria agradecer muito de você ter dedicado esse tempo aí para conversar com a gente e dizer que, sem dúvida, numa próxima, né, gostaria aí de contar com você, de repente, né, pegar essa ideia aí, igual você falou, né, de fazer lá um dia onde a gente vai conversar sobre psicologia empiricamente embasada, fazer uma roda de conversa sobre isso, né? Então, gostei da ideia, viu? Você plantou coisinhas aqui na minha cabeça. Por favor, então, queria te agradecer muito. Vamos fazer assim, com certeza. Muito obrigada pelo tempo que você gastou conosco hoje, tá? Então, um abraço. Quer se despedir aí do pessoal? Bom, eu agradeço você pelo convite, sabe, Pamela? Eu acho que é muito bom sempre manter esse diálogo, não só pela questão de diferentes metodologias, mas acho que isso é importante que no nosso estado, a gente precisa fortalecer a psicologia no nosso estado. Então, esses diálogos são muito importantes. Sim. E também quero agradecer a todo mundo que apareceu, que ficou um pouquinho, que também caiu. A gente vai ver que tem uma flutuação de quem está participando, né? Sim. Isso vai ficar gravado, não vai? Então, quem puder, depois assiste tudo mais adiante. Gravado. Né? E fico à disposição de todos, tá bom? Obrigado por tudo, foi muito bom estar aqui. Que bom, muito obrigada, um abraço e até a próxima, hein? Até mais. Tchau. Então, pessoal, queria agradecer a todos que viram hoje. Lembrar que amanhã nós não teremos live, mas na quinta a gente continua. E tem muito mais por vir. Queria agradecer muito ao Fábio por ter topado falar com a gente hoje. Uma pena que a imagem dele não tenha ficado tão legal, né? Mas realmente o conteúdo que ele trouxe pra gente muito rico, muito bom, né? E se você não conseguiu pegar a live desde o início, não fica triste não. Fica tranquilo que fica salvo aqui no IGTV e a gente também vai disponibilizar no YouTube, tá? Então, um abraço e até quinta-feira.